um agradecimento muito especial ao Rafael Três, né, diretor-presidente aí da CETURB do Espírito Santo, né, que vem aí compartilhar conosco uma experiência interessantíssima, que é a experiência que eles viveram, que eles vivem com a integração metropolitana do transporte, em relação ao transporte público na região de Vitória, algo que nós, esse grupo aqui, está envolvido, nesse momento, vivendo os desafios da implantação, como você bem conhece, Rafael. Então, temos aí muitas questões, e queremos muito lhe ouvir. Estamos aí com uma plateia bastante diversificada, eu diria até bastante qualificada, assistindo ao nosso evento. Temos aqui professores da universidade, professor Assires, por exemplo, que é professor da engenharia mecânica. Temos aqui também outros integrantes aqui do nosso projeto, engenheiros, arquitetos, a Ellen e a Rosália, que você já conheceu. Temos também pessoas de outras universidades, como a professora Lucilane, que está aí na telinha, e a professora da Universidade Federal do Espírito Santo, aí da sua querida e bela Vitória, e também aí a honrosa presença do nosso amigo e ex-presidente da Superintendência de Desenvolvimento da região metropolitana de Florianópolis, que iniciou esse processo de integração, que é o engenheiro Cássio Taniguchi, que tem uma larga experiência na gestão de transportes, tendo sido prefeito de Curitiba, trabalhou na equipe do saudoso ex-governador, ex-prefeito Jaime Lerner, então também está aqui conosco, acompanhando o seu evento. Então, dito isso, Rafael, eu não quero me prolongar aqui, eu acho que já falei até demais, né? Quero passar a palavra para você, porque estamos ansiosos para saber como é que foi essa integração, como é que tem sido a integração do sistema de transporte público aí da Grande Vitória. Mais uma vez, muito obrigado a todos e obrigado especial ao nosso Rafael Três. Obrigado a todos, obrigado, professor Bernardo, pela apresentação, e, assim, uma responsabilidade danada, né, fazer essa apresentação para uma plateia tão qualificada como essa, mas vou tentar. A parte que eu não consegui, eu prometo que eu respondo depois. Mas aqui, acompanha comigo aqui, lá da companhia, o Anésio Assis, o Denis Balzana, aqui também, que são da assessoria lá da empresa, e o Rafael Dias, que é da área próprio de planejamento nosso, né, um especialista em planejamento. Bom, como eu falei, assim, aquilo que a gente, eventualmente, que for necessário, algum tipo de documentação mais aprofundada, alguma coisa, também, sim, fiquem à vontade de levantar essas questões e depois a gente traz, né, a gente pode, isso daqui eu acho que é o primeiro passo, né, a gente pode evoluir essa discussão, quanto for necessário para vocês. A companhia CETURB aqui no Espírito Santo, ela existe desde 1984, foi quando ela foi criada, a lei de criação, ela passou a operar em 86, e o sistema Transcol, como a gente o conhece hoje, que é o sistema tronco alimentado, acredito que a professora Lucilane conheça bem, né, essa experiência nossa aqui, né, ele começou a operar em 88, né, começou primeiro com 5 terminais, e depois, na década de 2000, também ampliou mais 5 terminais. Então, hoje nós temos 10 terminais de operação na região metropolitana. O Transcol, desde o início, ele começou como integrado. Diferente aí de Florianópolis, que é uma ilha muito grande, muito maior do que a ilha de Vitória, e que fica numa... eu costumo dizer, assim, a diferença que a gente observa é que Florianópolis fica como se fosse na ponta do sistema, Vitória fica no meio. Né? As outras cidades que integram o município de Vitória, elas têm que passar por dentro de Vitória para a gente ir para outra cidade da região metropolitana. Não sei quantos os senhores conhecem por aqui, mas a região metropolitana nossa aqui são 5 municípios somente. Então, Vitória fica exatamente no meio da região. E aí, do norte para o sul, a gente tem Serra, Cariacica, Viana e Vila Velha. E ficam rodeando, fazem como se fosse uma meia-lua no município de Vitória. Então, os primeiros municípios integrados
né, foram Serra, Cariacica e Viana, isso lá no começo do transporte. Uma vantagem que nós tivemos nesse momento, diferente de vocês hoje, acredito, é que não existia sistema municipal nesses municípios, né? E então isso possibilitou que o primeiro sistema de transporte do município já viesse a ser o Transcol. Os outros dois municípios que restaram, que foram Vitória e Vila Velha, Vitória foi integrada esse ano ao sistema, e Vila Velha ainda não é efetivamente integrado ao sistema Transcol, ainda nós temos dois sistemas lá, um municipal, operado pelo município diretamente, e o Transcol, que é o sistema integrado, que opera a parte metropolitana. Esses dois municípios concorrem, né, os dois sistemas concorrem dentro do município de Vila Velha, né? Então, assim, observo que talvez essa seja uma das grandes diferenças, né, talvez o momento, o timing que essa integração está sendo feita. Como eu falei um pouquinho antes, a gente aqui opera no sistema tronco alimentado, né, Florianópolis já tem esse tipo de operação dentro da ilha, né, e hoje, para integrar o município de Vitória, que é a capital do estado, né, o Transcol simplesmente atravessava o município. A gente não tinha nenhum tipo de terminal, né, e o morador de Vitória, ele tinha que ou usar o sistema municipal ou usar o sistema Transcol. Então, a gente, em março desse ano agora, optou-se por fazer uma integração temporal no município de Vitória. Então, esse foi um projeto piloto, foi a primeira vez que a gente usou integração temporal aqui no estado. No estado, não, dentro do sistema Transcol, na verdade, primeira vez que foi usado, e deu muito certo. Nós ficamos muito felizes com esse tipo de integração. Nós estamos aprendendo ainda, né, as questões as integrações, né, entre as linhas, o tempo que você tem para sair de uma linha e acessar outra, né, a matriz de integração ela ainda tem que ser melhor desdobrada. A gente está ainda aprendendo o que o passageiro está usando disso, quais são as necessidades do usuário nesse momento. Então, mas tem sido muito bem sucedido. E depois, agora, no final de julho, nós acabamos fazendo também, utilizando a integração temporal no município de Viana, que é um município que, desde o início, faz parte do sistema Transcol, mas por ser um município com uma população, o menor município da região metropolitana, ele não tinha um terminal próprio para o município. Então, ele fazia o terminal mais perto, era o terminal de Campo Grande, que fica a aproximadamente 10 quilômetros das principais linhas do município. Então, agora, desde o final de julho, a gente faz essa integração temporal também no município de Viana, que a gente fazia dentro do sistema Transcol, existia um sistema municipal de linhas circulares dentro do município, e um sistema que era o sistema que seria um integrado, né, que era o intermunicipal, e saía do município de Viana e ia até o terminal de Campo Grande para fazer outras integrações. Então, muitas vezes, a gente tinha um usuário do sistema que, só para vocês terem uma noção de como é, a BR-262 atravessa o meio do município. Então, você tinha usuário que saía de uma área do município, do lado esquerdo do município, por exemplo, ele tinha que descer pela BR-262 até ir ao terminal Campo Grande, pegar outro ônibus para voltar e ir para o outro lado. Então, com isso, com a integração temporal lá, hoje ele desce, sai até uma parte do caminho, desce, pega um ônibus no outro sentido, na pista contrária, e continua sua viagem. Então, a gente teve ganhos que chegaram a 1h30 de viagem. Então, isso assim, para o usuário, isso é fantástico, né? Isso é sem tamanho. A pessoa ganha aí 3 horas por dia, né, no seu dia, fazendo esse tipo de viagem. Então, como eu falei, hoje nós temos 10 terminais no município, na região metropolitana. O terminal de Itaparica foi um terminal, ele estava parado há 3 anos e foi reinaugurado em janeiro desse ano, agora de 2021. São aproximadamente, com a ampliação do Transcol para o município de Vitória, nós chegamos a aproximadamente 1.750 carros operando
né, no município. Agora, com a pandemia, nós estamos voltando aos 450 mil usuários por dia, né? Então, antes da pandemia, nós tínhamos em torno de 600 mil usuários dia, e agora a gente chegou a cair 75% disso, e agora nós estamos voltando, e está voltando já na semana passada, alguns picos, chegamos a bater os 500 mil, mas ainda não é uma média estabelecida. A gente está retornando aí, né? Não sabemos ainda como que isso vai funcionar, muitas pessoas acabaram entrando em home office, a gente não sabe se essas pessoas voltam, né? Talvez o preço do combustível tendo subido muito vai acabar fazendo a migração de algum passageiro para o sistema de transporte coletivo, né? Mas ainda não acho que ninguém tem essa avaliação, né, de quando que vai voltar aqueles índices anteriores a março de 2020. Né? Então, assim, essa é a nossa frota hoje, de 1.700 carros. Desde a pandemia, nós já tínhamos o projeto, e na pandemia acabou acelerando, que era o de tirar o cobrador de dentro do veículo. Então, desde maio de 2020, nós não temos mais a figura do cobrador dentro do veículo, toda a catracagem eletrônica. Com isso, a gente pode ter muitos ganhos que, para a integração, são extremamente importantes, que são possíveis, né? Ainda não temos todos esses ganhos, mas nós sabemos que é possível buscar lá, fazer pesquisas mais... É como se nós tivéssemos um BOD por dia, né? A gente pode chegar até esse nível aí. Acho que os senhores têm boa ideia do quanto isso é importante para o desenvolvimento do sistema. O pessoal do planejamento, o Rafael, que está aqui com a gente também, né? Isso é o sonho de todo planejador, é saber quantos passageiros transporta por dia para você poder otimizar o máximo possível, né, a frota e a atividade. Então, como sistema de transporte, o Transcol, ele, assim, hoje a gente enxerga que ele, como ele começou na década de 80, ele revolucionou, ele mudou a cara da região metropolitana, né? Ele desenvolveu áreas que não eram desenvolvidas lá no início dos anos 90, por aí, quando ele realmente engrenou, né? E o centro de Vitória, por exemplo, que é uma área que antes do Transcol, ela detinha em torno de 70% de todas as viagens, né, da região. Ela hoje não chega a 10% do desejo de viagem. Então, acho que isso também aconteceu com muitas regiões centrais dos municípios, das capitais, né, e isso, em boa parte, aqui no Espírito Santo, a gente consegue enxergar um pouco do Transcol em tudo isso. A gente observa que onde foram criados os terminais, as áreas se desenvolveram, né, é uma expansão natural da cidade. Os terminais, naquele momento, foram criados lá na franja urbana, e hoje eles já estão dentro de áreas extremamente desenvolvidas, né? O município de Serra, aqui no estado, é onde a gente melhor observa isso, né? O terminal de Laranjeiras, quando criado, ele era quase que remoto, né? E hoje ele talvez a área mais pujante do município, seja aí todo o entorno ali dessa região. Então, assim, no geral, professor Bernardo e demais colegas aqui assistindo, assim, essa é a cara do sistema Transcol que a gente tem aqui no estado do Espírito Santo. E, assim, queria deixar desde já, aberto aí para os questionamentos e para a gente poder já iniciar esse bate-papo, acho, né, que acho que será o mais proveitoso da nossa tarde aqui hoje, é poder conversar e trocar as ideias, né? E fico à disposição. Muito bem, Rafael, muito obrigado por nos passar esse panorama geral aí do sistema Transcol e obviamente, do impacto que isso teve aí na região de vocês. Temos aí uma série de perguntas a fazer. Ontem nós fizemos uma reunião operacional ainda, e eu ainda disse, olha, isso é uma boa questão para a gente levar para o Rafael amanhã. Então, vamos dar início aqui. Eu quero abrir aos interessados em fazerem perguntas, para se manifestarem,
para a gente poder ir direcionando aí as perguntas. Pessoal, pode fazer a pergunta pelo chat, pode fazer em viva voz também, tá? E a gente vai coordenando dessa maneira. Rafael, a gente está tendo um desafio agora no nosso processo aqui, dentro da nossa região metropolitana é maior, né, como você sabe, mais municípios envolvidos, e temos, em especial, um dos municípios-chave, que fica mais ao sul aqui da Grande Florianópolis, é um município de cerca de 150 mil habitantes, e é um município que está oferecendo resistências na integração. Tem as questões políticas locais deles, não vou entrar nesse mérito, mas tem questões particulares que estão sendo colocadas acima da valorização da eficiência, da integração, da racionalidade econômica da integração, né? E a minha pergunta então, nesse sentido, vocês provavelmente devem ter tido algo parecido. Se tiveram, né, como foi a abordagem para sanar essa questão? Bom, aqui a gente, como eu falei, o sistema ele iniciou lá nos anos 80 e Serra, Cariacica e Viana não tinham sistemas municipais de transporte. Só Vila Velha e Vitória que tinham esses sistemas já estabelecidos. Serra tinha um sistema muito embrionário, né, mas que logo em seguida deixou de existir. E Vitória e Vila Velha já tinham. O que acabou acontecendo aqui no Espírito Santo, no caso de Vitória e Vila Velha, foi que o Transcol ele tomou o espaço dos sistemas municipais. Né? As pessoas elas deixaram de ter uma necessidade que fosse atendida simplesmente ali no seu município e precisam, né, o sistema Transcol ele passou a atender muito mais, a capilaridade dele aqui é gigantesca. Né? Então, assim, a gente vai da zona rural ao centro da cidade, então ele tem muita capilaridade. E em Vila Velha, eu costumo brincar muito, em tom de brincadeira isso, que é o sistema que ainda não entrou dentro do Transcol, efetivamente, apesar de nós termos 4 terminais dentro do município de Vila Velha, ele funciona só como um alimentador, ele não tem ainda aquele aspecto de fazer as viagens dentro do município. Sempre o objetivo é, né, fazer a alimentação do sistema para fazer o troncal para sair de Vila Velha, ir para Serra, ir para Vitória, ir para outro município. E eu costumo brincar que em Vila Velha nós somos os clandestinos, né, que não existe ainda um ato formal que transfira ao Estado do Espírito Santo, que é a nossa ETURB, na qualidade de órgão gestor, a gestão do sistema de transporte de passageiros urbano no município de Vila Velha. E em Vitória isso também não existia. Em Vitória, agora que acabou a concessão, há 3 anos mais ou menos, e num TAC assinado, aí, né, como desdobramento disso, foi assinado um TAC para poder transferir o sistema, dar mais tempo para fazer essa transferência, e acabou acontecendo agora no mês de março desse ano. Mas também, em Vitória, o Transcol ele já andava por todas os... Perdão. O Transcol já andava por todos os grandes eixos do município. Então, de certa forma, toda a rota perimetral do município de Vitória já era atendida pelo Transcol, além dos grandes eixos internos. Né? Tem 3, 4 grandes avenidas que passam por dentro de Vitória e já são atendidos pelo Transcol. Então, com isso, a gente só não fazia o atendimento de bairro. E as pessoas, muitas vezes, acabavam saindo do bairro para ir para um grande eixo para poder utilizar o Transcol e não usar o sistema urbano do município. Então, aqui, eu acho assim, é aquela questão, o momento foi diferente, né? A gente criou ele lá atrás, né? E foi possível fazer essa expansão. A gente já, talvez lá na década de 90, não existia muito essa preocupação do operador municipal com o sistema Transcol, ele ainda tinha, era uma operação que era muito sadia para os 2 sistemas, né? Mas depois, quando essa operação passou a haver uma concorrência muito grande, o Transcol ele acabou se sobressaindo, né, e levando esses outros sistemas a uma condição muito, muito ruim. Assim. O sistema de Vitória agora, quando o Transcol foi ampliado dentro do município de Vitória, né, ou seja, quando o município entregou ao Estado a gestão,
Ele é um sistema que já chegou a ter 200 carros e estava operando com 120. O sistema de Vila Velha já passou dos 100 carros, atualmente opera com 40. Então, assim, eles são sistemas que sofreram muito. E agora, com a chegada da pandemia, então, foi, assim, não tem subsídio nesses dois sistemas municipais. E eles chegaram a uma condição muito, muito ruim mesmo. Em Vila Velha, por exemplo, que é a segunda cidade em população aqui no estado, ela perde para o município de Serra, que é a primeira, que já está quase chegando a 600 mil, Vila Velha já está em torno dos 500, Vitória está aí com 380, por aí, quase 400 mil. Vitória capital já é a terceira em tamanho só, de população. Vila Velha, o contrato que eles têm hoje, ele termina em 2025. Então, nossa expectativa é que a partir de 2025 haja transferência da gestão do sistema municipal, né, para fazer a integração dele com o sistema do metropolitano, deixar de existir um sistema municipal próprio. A gente entende que talvez esse seja o momento. Acontecer igual aconteceu com Vitória, né? Vitória acabou o contrato que existia, né, e houve essa migração. Então, talvez, pensando como gestor público, a gente adoraria, né, que o sistema chegasse e tirasse todos os passageiros do municipal para ele resolver fazer essa transferência rápida, né? Mas realmente é muito difícil. É uma situação muito, muito difícil quando a gente briga aí com interesse, principalmente no município onde né, exerce algum tipo de força e aí entrando nessa esfera da política é uma situação muito, muito, muito difícil mesmo. Mas foi mais ou menos assim que a gente vem fazendo, né? Assim, o Transcol, ele tomou o espaço. Na verdade, aqui a gente teve essa possibilidade. Assim, o Transcol, ele tomou o espaço do outro sistema. Ele acabou se tornando muito mais vantajoso, a capilaridade é gigantesca diante dos outros, e nos municípios, igual o de Vila Velha, que é um município onde eu falei que a gente tem a maior quantidade de terminais e linhas, são, acho que duas linhas do município não são atendidas pelo sistema Transcol. Mas aí a população pede que seja. A gente recebe representante dessas comunidades pedindo que se faça uma linha para a comunidade dele, porque o sistema municipal não está atendendo a contento, ou porque ele quer fazer a integração, ele quer sair da zona rural, são duas linhas rurais, e quer fazer a integração com o sistema Transcol para poder ir para outro município. Obrigado, Rafael, obrigado pelo esclarecimento, né? Interessante a característica de cada um das regiões e as particularidades, né? Nós aqui, ao contrário de vocês, nós temos sistemas municipais, né, que, embora não devidamente contratados, funcionam com contratos precários, mas eles existem, né? Então, essa é uma diferença interessante. Temos uma pergunta aqui, Rafael, do Dr. Cássio Taniguchi. Como eu falei, foi ele que iniciou esse processo, né, enquanto secretário aqui no nosso estado, ele iniciou esse processo de integração na gestão dele, e ele manda uma pergunta aqui pelo chat, perguntando como os municípios se integraram ao Transcol. Foi adotada a gestão associada, conforme prevê a Constituição Federal? Bom, doutor Cássio, boa tarde. Eu agradeço o questionamento. Eu acho que eu já respondi aqui um pouco balançando a cabeça que não foi adotada a gestão associada. O Transcol, a companhia, hoje a CETURB, né, ela surgiu para fazer a gestão Transcol, lá na década de 80. Então, a gente não tinha ainda essa né, como eu falei, ela começou a operar em 86, então antes mesmo da Constituição, então não tinha ainda essa ideia de fazer gestão associada. E depois disso, pela própria existência da companhia, nunca se preocupou com isso, porque ela já começou com os contratos de programa, né, que são as formas de entrega do município para o governo do estado, né, e depois, anteriormente, até diretamente a CETURB era o próprio poder concedente, né, então hoje em dia não mais, hoje o poder concedente é da nossa Secretaria de Mobilidade aqui, e nós hoje funcionamos como meros gestores do sistema. Mas na criação da companhia, a companhia ela tinha poder para ser o próprio operador.
né? A gente nunca teve, já teve frota, mas a frota era entregue ao operador, assim como acho que Curitiba faz nesse modelo ainda, lá pela URBS, mas assim, a companhia ela tinha muito mais poder. Então, assim, o município transfere ao governo do estado através de um contrato de programa, né? E hoje o estado transfere para a CETURB essa gestão. A gente já tem um contrato de programa nosso com a Secretaria de Mobilidade, onde a gestão do sistema fica por nossa conta. Então, recentemente, Vitória assinou esse contrato de programa com o Estado do Espírito Santo, transferindo ao Estado a competência para fazer a gestão, a organização do sistema de transporte urbano, e aí nós ali também, consequentemente, fazemos isso tudo, essa gestão. Então, esse é o instrumento legal que a gente faz isso. E a gestão consorciada, agora, com o município de Vila Velha, que é o último a entrar, chegaram até a levantar na Câmara Municipal uma questão a respeito disso, de se abrir, fazer uma gestão consorciada, mas a gente não tem, hoje nós não temos nem fórum de discussão a respeito disso. Isso são questões que surgem e desaparecem da mesma forma, e pela experiência toda da companhia, e pela própria forma de que o sistema é gerido nesses quase 40 anos já, né, 35 anos, né, efetivos aí desde 86, a gente nunca teve problema com o município propriamente, assim, nunca existiu aquela coisa de o município A ou B está sendo privilegiado e tem mais transportes do que outros. A companhia sempre teve um papel muito técnico nessa gestão, né, isso eu acho que fez com que a companhia permanecesse de pé durante esses 30 e poucos anos, e faz com que ela permaneça de pé, porque é sempre uma característica muito técnica, característica de gestão nossa aqui. Então, se há necessidade de atendimento, né, e se legalmente é possível fazer esse atendimento, né, considerando aí os municípios que estão integrados, tudo isso, a gente presta esse atendimento da melhor forma possível. Então, acho que é isso aí. Espero ter respondido a pergunta do senhor. Obrigado, Rafael. O engenheiro Joaquim Nóbrega está lhe fazendo uma pergunta meio na linha da sua resposta, né, em relação à participação da sociedade civil, que é algo que nós prevemos aqui na nossa região, por meio do conselho, né? Então, só para confirmar, Rafael, vocês não têm ou estão em vias de criar? Qual é a posição em relação aí à participação da sociedade civil? Então, bom, obrigado pela pergunta, doutor Joaquim. E assim, a participação da sociedade civil, a gente não tem essa figura da governança interfederativa, né? Assim como ali na gestão associada, nós não temos um órgão dentro da companhia ou dentro do Estado que faça isso. Como eu falei, a companhia ela é pré-Constituição de 88, e assim ela vem operando por todos esses anos. Quanto à participação da sociedade civil, aí, assim, apesar de nós não termos esse órgão próprio, né, de governança ali, a companhia ela é fundada na ideia de que o transporte é feito para a comunidade, o transporte é feito para o cidadão. Então, a gente tem uma gerência de atendimento usuário desde o início da companhia, onde lá são cadastradas todas as comunidades que são atendidas pelo sistema. Então, são feitas reuniões, por semana, são várias reuniões que são feitas com as comunidades. A comunidade, quando tem interesse, ela procura a companhia para levar lá seu líder comunitário, mostrar que tem uma rua nova que está passando lá e que o ônibus pode passar por aquela rua, ou que um bairro mais distante teve uma expansão e agora tem uma área nova que precisa ser atendida. Então, essa participação da sociedade, sob essa ótica da comunidade, né, vou falar lá de quem precisa usar mesmo o transporte, isso é feito sempre e com muito rigor dentro da empresa. Então, assim, esse é o princípio que a gente julga como o norteador do nosso trabalho. Que logo que eu
eu vim para a companhia, né, até para pegar ali, para aprender tudo. E um grande amigo fez uma sequência de atos, assim, como é que funciona a empresa. Então, mais ou menos, a empresa começa lá na gestão e atendimento do usuário. Ela começa com o usuário. Do usuário, ela vai para planejamento, ela vai para operação, depois da operação, ela vai para fiscalização. Então, é mais ou menos essa sequência. Então, ela tem que sempre estar focada no usuário. A gente tem que pensar no usuário da ponta lá para poder fazer uma gestão do sistema. Lógico que a gente tem as questões próprias da gestão, né, a parte econômica, a parte tudo isso, mas assim, sempre muito focado na área técnica, como eu já falei. Então, assim, a gente até hoje não teve problemas aqui na região metropolitana, qualquer tipo de cobrança política nesse sentido, né, nem política vinda de assembleia ou do próprio governo, nem Ministério Público, nenhum órgão que pudesse vir e contestar a companhia quanto a seus atos nesse caminho. Assim. A gente tem isso, está bem sedimentado e está funcionando bem. Durante esses últimos 35 anos tem funcionado muito bem dessa forma. Eu acredito com certeza, se a gente fosse pensar nisso agora, aí sim, essas áreas todas a gente teria que debruçar sobre elas e tentar desenvolver tudo isso. Obrigado, Rafael. O doutor Cássio traz mais uma pergunta aqui, Rafael. Vocês têm muitas vantagens na operação, tendo em vista a inexistência de regras que foram criadas na Constituição. Mas já que vocês operam o sistema metropolitano, não seria o caso da estruturação de sistema integrado metropolitano, né? Essa pergunta é especialmente interessante para o Rafael, que tem formação na área jurídica, né? Bom, você acabou de dizer que o sistema está funcionando bem, mas a pergunta é interessante. Sem dúvida alguma. Como eu falei, se a gente estivesse criando a companhia agora, eu acho que a gente deveria já partir dessa criação, né? Já tem que ter isso obrigatoriamente. Mas, realmente, o fato de nós operarmos pré-Constituição de 88, ele acaba trazendo uma vantagem, né? Vamos dizer nesse sentido. E, como eu falei, nunca existiu, pelo menos até hoje, nunca existiu uma cobrança ao governo ou do governo, né, ou para o governo, no sentido de instituir essa instância de gestão. A gente tem aqui no Estado do Espírito Santo também um comitê gestor da região metropolitana, mas ele está muito ligado à área muito mais ligado à área de saneamento, infraestrutura, rodovia e questões nesse sentido, que é o Condevit, né, e Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Vitória, é basicamente isso. E a parte de transporte, ela sempre ficou muito delegada à CETURB. Então, mesmo nos momentos onde esse comitê era muito ativo, né, ele está vinculado aqui para a gente no Instituto Jones dos Santos Neves, que é um instituto de pesquisa, seria o equivalente aí ao IBGE Nacional, é um instituto próprio nosso aqui. E mesmo nos momentos de muita atividade do comitê, sempre a área de transporte ficou delegada à companhia pela sua característica de gestão durante esse período todo. Então, tenho certeza que talvez, dentro de algum tempo, seja necessário desenvolver essa instância de governança, né? Mas até o momento, assim, nós não temos uma pressão, seja política ou popular, para que essa instância seja desenvolvida. Então, sempre os atendimentos, como eu falei, os atendimentos da companhia são sempre baseados na comunidade. A gente não espera vir simplesmente, não, você só vai ser atendido se tiver um vereador junto, um deputado junto, nada nesse sentido, né? O atendimento é marcado com o líder comunitário, que é o que a gente precisa no mínimo, né? Que senão acaba aparecendo gente que quer falar do ônibus na rua dele, né? Mas não, o líder comunitário veio lá com um grupo de pessoas do seu bairro e tudo. Então, assim é feito a prestação desse atendimento de ouvir e de conhecer a comunidade. Então, nunca existiu essa necessidade, ainda não existiu essa necessidade, mas provavelmente, doutor Cássio, isso vai chegar, em algum momento vai chegar. Rafael, tem uma pergunta aqui da Daiane Masson, que é uma engenheira civil, que trabalha conosco no projeto, e ela atua com muita competência na área operacional, e a pergunta dela é nessa linha,
né? Você comentou sobre a dificuldade, sobre integração temporal e algumas dificuldades encontradas na preparação da matriz de integração. Gostaria de entender como funciona a integração temporal na região em relação ao tempo permitido para que ocorra a integração. E se a integração está, de certa forma, atrelada ao sentido de deslocamento da linha, ida e volta, né? Perfeito. Perfeito, Daiane. Eu vou fazer um panorama geral aqui sobre essa questão. E ainda bem que o Rafael Dias está nos acompanhando aqui, ele que é o mágico da matriz de integração aí. Que bom, que bom. Mas, assim, a gente, aqui, quando começou essa integração de Vitória, para ampliação no município de Vitória, foram criados três limites temporais, 30, 60 e 90 minutos. Então, assim, o usuário de Vitória, né, que mora em Vitória, que está saindo, né, ele tem 30 minutos para pegar o ônibus no bairro e descer a um grande eixo e pegar outro ônibus, um Transcol troncal, por exemplo. O usuário que está vindo da região metropolitana próxima, vamos dizer assim, do município de Vila Velha e de Serra, de uma parte do município de Serra, de Cariacica, ele tem 1 hora para vir do município, o usuário de Vitória, ele tem 1 hora para sair do município e conseguir fazer a integração no outro município, né? E no sentido contrário, quem está vindo de fora de Vitória, ele tem 1h30 para fazer a integração dentro de um ônibus municipal dentro do município de Vitória. Então, foram usados esses critérios e a questão da ida e volta também, ela é uma questão que assim, foi fundamental, a gente tenta fazer isso, essa é uma das grandes dificuldades da matriz, né, botar essa, assim, a gente só permite o embarque em um sentido, né? Então, se o usuário for e tentar usar esse tempo para mudar de sentido, ele não consegue embarcar. Mas eu queria que talvez o Rafael ele possa dar uma geral maior. Rafael, você consegue explicar isso daí em pouco tempo? Por favor, Rafael. Rafael Dias, né? Temos 2 Rafael. Isso. Nossa. Eu acho que, não sei se o áudio dele está... Boa tarde, estou me ouvindo? Boa tarde, ouvimos sim, Rafael. O presidente, só complementando, o presidente, eu acho que explicou muito bem vamos dizer assim, 3 modalidades, né, de deslocamento aqui no município, no caso de Vitória, né, tanto entre o deslocamento interno do município e deslocamento externo para as outras regiões lá. E focando, uma coisa que ele não colocou é que não é aberto para todas as linhas, né? Então são restrições, tem algumas linhas que têm restrições. Então não foram escolhidas algumas linhas para poder a pessoa fazer a baldeação, né? Trocar de uma linha municipal para uma linha troncal no outro município. Ainda não é geral, mas eu acredito que futuramente a gente vai chegar, né, com estudos, a gente vai chegar à possibilidade de, vamos botar assim, liberar para todos os destinos, desde que se respeitem a questão do trajeto, de ida, né, respeitando essa questão aí de direção do destino do usuário. Mas ele esclareceu muito bem todo o funcionamento da integração. Obrigado pelo esclarecimento. Tenho mais uma pergunta aqui, Rafael, do professor Assires, professor de Engenharia Mecânica aqui da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, especializado em motores, desempenho, e ele nos pergunta o seguinte: Rafael, parabéns e obrigado pela socialização desse conhecimento. Qual é a política de renovação de frota? E como está a discussão sobre a integração de novas tecnologias visando diminuir a emissão? E aí ele complementa dizendo, quem decide, quem paga. Poxa. Essa daí é difícil, hein? Professor Assires, obrigado pela pergunta. Bom, seguinte,
No período de 2015 a 2018, houve uma discussão muito grande aqui no Estado do Espírito Santo do pagamento do valor dos subsídios. O Estado tinha... a licitação nossa ela é de 2014, em agosto de 2014, começou a operar sobre um novo contrato de concessão. Aí, no final de 2014, o governo mudou, e aí de 2015 a 2018, essa política de subsídio, houve uma discussão aí muito política, né? Foi muito politizada essa questão. No final, agora, em 2018, final de 2018, foi fechado um acordo entre o sindicato dos operadores e o governo do Estado, né? E para o pagamento, na verdade, foi um reequilíbrio econômico-financeiro, mas que se apurou o valor de 300 milhões de reais a serem reequilibrados em favor dos operadores. Então, nesse período de 15 a 18, não teve uma renovação de frota, a gente não teve nem um carro novo incluído na frota. E agora, de 19 em diante, o atual governo, ele já passou a fazer uma renovação de frota, mas aí a gente desestabilizou a idade prescrita em contrato. Foi necessário fazer, a gente já está no segundo aditivo contratual, provavelmente a gente fecha o terceiro ainda esse ano, mas para fazer a reorganização dessa idade limite de frota. Então, contratualmente, a idade média do ônibus convencional é de 4 anos e do ônibus articulado é de 6 anos, tendo idade máxima 10 e 12. Então, esse era o contratual. Hoje, a gente, desde 2015, não consegue se operar conforme o contratual previu. Houve lá no início, em 2014, uma grande aquisição de frota para entrar dentro do contrato, mas dali para cá não se conseguiu. A gente estava até estudando essa semana passada aqui na empresa esses novos cálculos aí, né, para a gente chegar de novo a essa idade contratual. Então, nós imaginamos que a gente só alcança essa nova idade contratual entre 2025 e 2026. Porque vai ter que ser renovada toda a frota. Esse ano, os primeiros 2 anos de governo já foram mais de 600 veículos. E todos esses carros agora, sim, o Estado determinou a aquisição de todos esses carros com ar-condicionado, então foi um avanço. Aí, falando nessa questão da tecnologia, então todos esses carros já vêm com ar-condicionado, mas isso é sempre uma discussão muito grande entre o poder concedente e os empresários, né? Que aí, assim, a CETURB, a gente fica muito na parte técnica e das contas, né? Para verificar o consumo dos veículos, o quanto que isso agrega, igual quando a gente trouxe, quando o governo quis trazer esses carros com ar-condicionado, o quanto isso aumenta o consumo nos carros, né? E isso fica aí muito lá na nossa área técnica própria disso, a gerência de engenharia mecânica nossa, né? Eles tratam dessas questões, exatamente. Então, a escolha, a determinação e até mesmo a forma de pagar, ela é muito feita tem sido feita como um acordo entre o Estado e os empresários, tendo em vista que a gente não conseguiu ainda voltar à estrutura inicial do contrato, né? Então, por todos esses problemas, o contrato com menos de 6 meses, ele era para ter uma medida de subsídio nele e acabou que o governo, naquela época, entendeu que não deveria pagar dessa forma e ficou durante 4 anos, de 2015 a 2018, sem fazer o pagamento conforme contratualmente era previsto, né? E isso decorreu toda essa discussão aí, esse reequilíbrio, né, no valor de 300 milhões de reais. Então, sim, existem esses desdobramentos que ainda nos impediram de fazer o contrato rodar perfeitamente, né? Quando rodando perfeitamente, a discussão, essas evoluções tecnológicas, elas sempre devem vir, existe uma pressão contratual ali para que ela seja inserida, né? Mas aí
depende muito também da forma que o poder concedente vai cobrar isso e da forma que a gente vai conseguir, dentro da companhia, verificar a instalação dessas medidas, né? A forma que a gente vai ter para fiscalizar isso tudo. Então, ainda é uma incógnita, eu não ainda tive a oportunidade de pegar um momento desse da gestão contratual. Espero que chegue logo, e talvez, quem sabe, antes de 2026 a gente consiga botar a frota de novo rodando bem, que o contrato possa evoluir sem percalços, né? Que o transporte público, acho que, como todo mundo bem sabe, é um sistema muito caro, então qualquer variação nele, em pouquíssimo tempo, vira uma bola de neve, né? Então, os sistemas de transporte, eles precisam ter estabilidade para rodar bem. Mas acho que é isso, professor, e espero, assim, não sei se eu respondi tudo, mas, de qualquer forma, depois, se tiver algum outro desdobramento, eu posso encaminhar o contrato, esses aditivos, a gente pode discutir, talvez fazer uma outra discussão aí mais legal sobre o contrato mesmo, e fico à disposição. Obrigado, Rafael. Rafael, na mesma linha, só pegando uma carona aí nessa pergunta do professor Aciles, existe algum plano da CETURB de adoção de tecnologias limpas, tecnologias menos poluentes? Ou isso estará ligado à renovação, ou isso vai ser uma condicionante da renovação da frota? Então, nas modificações que a companhia sofreu nos últimos anos, a gente acabou perdendo essa competência dentro da gestão do contrato de transporte. Então, isso está muito por conta da Secretaria de Mobilidade, diretamente, né? E, como eu falei, a gente acaba fazendo a gestão do que a Secretaria determina juntamente com os consórcios operadores. Sei que existem estudos, né? Aí a gente participa de alguma forma, mas existem estudos para do ônibus elétrico. A gente já tem aqui no Espírito Santo um ônibus rodoviário elétrico, que uma companhia locadora de frota tem operado esse tipo de veículo já, tem 2 ônibus operando para uma grande empresa aqui. Então, lá na década de 90, nós tivemos aqui no estado o ônibus a gás, a gás veicular, GNV, e que depois essas tecnologias acabaram não evoluindo muito. Acho que hoje talvez seja o momento de voltar a discutir algumas coisas nesse sentido, mas, como eu disse, essa discussão muito do que trazer, de como fazer isso, ela fica muito por conta da CEMOB, que é a nossa Secretaria de Mobilidade. A gente aqui na companhia não participa muito da criação disso e dessa gestão contratual. Perfeito. O engenheiro Joaquim Nóbrega pergunta se foi implementado algum plano de desenvolvimento urbano integrado, né, a exemplo do que está previsto no Estatuto da Metrópole, incluindo, obviamente, né, a parte da mobilidade urbana, Rafael. A gente tem o último plano de desenvolvimento metropolitano, ele está de 2014. Depois disso, ele não sofreu nenhum tipo de atualização. Então, ele precisa ser refeito, né? Alguns municípios, individualmente, aqui na região metropolitana, estão fazendo esse plano de desenvolvimento, mas a gente não tem, como metrópole, não foi feito. Depois de 2014, foi o último grande plano que tivemos, e depois de então, mais nada também. Então, estamos bem atrasados nisso, né? Já aí 5 anos quase. Ótimo. Não. 8 anos. 8 anos, é verdade. 14. É porque eu pensei 17 a 22, mas já é 8, é 14 a 22. Sim, agora com essa pandemia a gente perdeu a noção de tempo, né? Ótimo. A Rosália está perguntando, Rafael, como é que é a política, os instrumentos que vocês utilizam para avaliar a satisfação do usuário? Hoje a satisfação do usuário, ela tem sido avaliada ainda de maneira passiva. A gente espera receber a reclamação. E isso é uma questão importantíssima a ser discutida,
A gente tem, eu na companhia tenho vontade de evoluir muito nesse sentido, né, e a gente eventualmente traça algumas conversas, mas assim, somos muito passivos nisso. A gente espera receber a reclamação, seja por 0800, ouvidoria do Estado, ouvidoria da própria companhia, aí vem vindo de vários órgãos, até o Ministério Público eventualmente vem com uma reclamação de uma linha específica lá e tal. É um negócio bem particularizado muitas vezes assim, mas enfim, a gente tem feito dessa forma e não entendo já, tenho certeza que não é o melhor jeito de fazer. A gente precisava ter uma maneira diferente de avaliar esse nível de satisfação. Toda certeza. Obrigado, Rafael. Rafael, ainda sobre a parte contratual. Na licitação de vocês, ela... na verdade, não é a licitação... Eu vou refazer minha pergunta. Como que vocês separaram a operação do desenvolvimento de infraestrutura para o sistema integrado, eu imagino, né? O operador, ele opera somente o transporte, né? E imagino que o governo do Estado, por meio da companhia da Secretaria de Infraestrutura ou da Secretaria correspondente, faz os investimentos necessários para operacionalizar a infraestrutura de apoio. O arranjo que vocês fizeram aí, Rafael? Sim, esse foi o arranjo que foi feito lá desde o início da companhia, em 86, os primeiros terminais foram no finalzinho ali de 88, 89, então, naquele início, a companhia, ela detinha tudo, ela detinha o poder de gestão e de operação, propriamente, né? Então, algumas empresas aqui da região metropolitana precisaram sofrer intervenções da companhia, isso a gente discute até hoje, porque tem processo judicial acontecendo até atualmente, né, de empresas que sofreram intervenção, porque o empresário, naquela época, não tinha interesse nenhum em entrar dentro de um sistema integrado, onde ele, teoricamente, teria que dividir o passageiro com outro empresário, né? Assim, a compreensão de como funcionava era muito menor, mas enfim. Então, sempre foi feito dessa forma, professor Bernardo, e a gente continuou fazendo assim, desde os anos 90, ali, início dos 2000, ficou mais clara que a companhia teria um papel muito mais de gestão, então as empresas usavam a frota própria, né? Eles eram os responsáveis por adquirir frota, por fazer toda a operação, e a CETURB fazia toda a parte de infraestrutura de apoio, né? Os terminais e tudo isso. Então, isso sempre foi dessa forma aqui dentro. Então, assim, tá dividido isso. Na concessão de 2014, no estudo da concessão, né, antes disso, chegou a se pensar em incluir os terminais na concessão, dentro da concessão, então as empresas operadoras iam levar os terminais juntos e eles seriam responsáveis pela gestão, mas aí por questões político-técnicas daquele momento não foi feito dessa forma, né? E aí o terminal continuou com a CETURB. Hoje nós temos um processo em andamento, né, que é uma equivalente ao AMIP, né, que o governo paulista chama, manifestação de interesse privado, que se transformou num PMI, mas que está andando para fazer a concessão dos terminais. Nós não temos um modelo ainda, se uma parceria público-privada, se uma concessão. Entendo pessoalmente que uma concessão, na estrutura que está, ele talvez não fique em pé, talvez o modelo de parceria seja o mais adequado, mas seria assim, agora seria um desdobramento dessa questão da infraestrutura. A gente ficaria somente com a gestão dos contratos, né? A parte de infraestrutura, até mesmo a física, ficaria delegada à iniciativa privada. Então, por enquanto, essa a situação que a gente tem. Eu pessoalmente, acho que vocês, então, aí começando, né, um sistema integrado, talvez seja importante botar de uma vez com a iniciativa privada. Eles têm muito mais capacidade de fazer isso que a gente. Eu sei o problema que nós temos todo dia na empresa se estoura um cano. Qualquer coisa que aconteça é um desespero para poder consertar as coisas do terminal e tal. E assim, é uma manutenção que custa caro
e que não é, na verdade, o nosso core business. Né? A gente faz porque tem a necessidade de entregar uma infraestrutura para se operar nela, para fazer a integração. Mas o core business da empresa é fazer a gestão do negócio de transporte, é fazer planejamento, é controlar a operação, é tudo isso. E não é ficar fazendo obras de terminal. A gente não tem uma empresa própria para isso. Ela nunca foi feita para fazer isso. Ela faz desde sempre porque é algo que se tornou necessário. Mas ela nunca teve uma estrutura. Minha área de engenharia, eu tenho 10 pessoas na engenharia civil, incluindo do engenheiro-chefe até o pessoal que vai para a manutenção. Para cuidar de uma estrutura toda dessa, não tem condição. Então, assim, eu nunca tive, a empresa nunca foi criada para ter esse tipo de gestão de infraestrutura. Muito bem colocado. Essa eu compartilho da mesma visão, Rafael. Essa era a visão quando o Dr. Cássio iniciou o processo. Essa foi também a visão dele. Ele me corrija se eu tiver aqui falando algo com o qual ele não concorde, mas eu me lembro nas reuniões, era essa a visão que ele expressava. Agora nós estamos ainda redefinindo, agora na nova condução do processo, ainda estamos para bater o martelo nisso, mas eu compartilho com você. O Estado não pode ficar cuidando de desentupir um banheiro de um terminal, isso não é preocupação do governo do Estado, né? E alinhado essa nossa preocupação, Rafael, com que receitas marginais você trabalha aí dentro do sistema integrado? Você já pensou na questão de naming rights dos terminais e estações, na outorga dos cartões, enquanto eles existirem os cartões, né? Você pensou em outras alternativas que pudessem vir a complementar os cofres da companhia? Ou melhor, pode ser que você já esteja implementando isso, né? Bom, essa pergunta é ótima, mas porque assim, eu venho, antes de estar aqui na companhia, eu venho da área de concessões. Então, passei alguns anos desenvolvendo isso, até cheguei a estudar o próprio processo de concessão dos terminais. Eu vejo, assim, a gente tem que buscar receita acessória em qualquer lugar, né? E hoje, na empresa, infelizmente, não consegui tocar nada nesse sentido, exatamente em razão desse processo de concessão que está acontecendo. Então, a gente chegou, logo que eu cheguei, eu tentei desenvolver algumas coisas, e, por exemplo, contrato de publicidade. Se eu for pensar num contrato de curto prazo, menor que 3 anos, já vou ter uma quantidade de empresas interessadas muito reduzida. Ele acaba não sendo atrativo quando a gente diminui muito tempo. Então, o processo de concessão era para ter acontecido desde 2020. Era a expectativa de que a gente fizesse a licitação para começar a operar no mais tardar agora esse ano 2021. Mas aí veio a pandemia e acabou bagunçando esse ano e meio todo nosso. A gente não conseguiu desenvolver, até algumas questões internas foram desenvolvidas durante esse momento de pandemia, mas você não consegue botar no mercado. Não tem quem tem atração por um negócio desse que ninguém sabe o futuro. E uma questão própria dos terminais, que eu venho trazendo aqui, já discutindo algumas vezes, e talvez até seja algo para a gente discutir, ou para vocês pensarem aí, a própria integração temporal, ela é uma integração muito mais fácil para o usuário. Ela é muito mais simples, ele salta onde quer e pega o ônibus onde ele quer. E tem muitos usuários, a gente tem várias regiões aqui, próximas aqui à região metropolitana, que o usuário ele não tem interesse em ir para o terminal. O terminal, na cabeça do usuário, atrasa. Então, assim, a integração temporal, ela tende a tirar o usuário de dentro do terminal. E quando ela tira o usuário de dentro do terminal, a gente perde receita, porque o terminal deixa de ser atrativo. Então, esse é algo, assim, extremamente sensível. Como a gente está com esse processo de concessão aqui em andamento, tenho levantado alguns questionamentos nesse sentido, porque, assim, eu não posso, hoje, numa concessão, prometer ao investidor privado que vai passar 400 mil pessoas por dia no terminal.
vai passar esse ano, mas provavelmente daqui a 10 vai passar 200 só, daqui a 20 vai passar 10, e a gente não vai ter nem mais terminal. Às vezes o terminal ele deixa de existir antes do contrato desse acabar. Então talvez isso seja algo para a gente poder refletir agora, qual que é o modelo de negócio que a gente vai fazer para poder ter esse terminal aí operando por algum tempo. E aí é outra coisa que nós pensamos em incluir dentro do contrato de concessão, que é, além de toda essa possibilidade de receita acessória, explorar mídia da forma que quiser, naming rights e por aí vai, é tentar vincular a desenvolvimento imobiliário. Nós temos aqui dos nossos 10 terminais, 4 deles têm uma grande área no entorno. Uma área que era, a princípio, pensada em se fazer uma ampliação do terminal. Hoje a gente enxerga que não tem nem necessidade alguma de se fazer ampliação, mas que são áreas gigantes, assim, tem 5 mil metros quadrados que está no meio da cidade hoje. Então, fazer um desenvolvimento imobiliário ali seria extremamente importante. Aí uma questão que eu tenho já discutido um pouco com alguns conhecidos, principalmente procuradoria, porque a gente precisa conseguir um instituto jurídico que permita esse desenvolvimento e a exploração desse prédio aí, né, quer que seja, por um tempo diferente, né, ou de uma forma diferente. Não sei se alguém da área de concessões chegou a acompanhar a licitação da São Paulo Expo, que era a área era o parque de exposições, né, agropecuário que tinha na cidade de São Paulo e que virou a Expo. Eles têm uma área que foi, no projeto inicial, que foi separada para ser feito um hotel. Só que na licitação e tudo, não conseguiram fazer um hotel ali porque você não tem o tempo de exploração do hotel é muito maior, é necessário que seja muito maior do que o tempo de concessão do empreendimento. Então, acaba, né, não explorando. Então, essa é a grande dificuldade, eu acho. Acho que a gente, né, até pensando como gestor e levando um pouco isso para a área jurídica, tem que achar um caminho para fazer esse tipo de exploração. Mas eu pessoalmente, sou absolutamente favorável a todo tipo de deixa que a iniciativa privada pense no que ela pode fazer. A gente tem, acho, a obrigação de fazer a gestão, e igual nós fazemos lá nos ônibus do Transcol, todo tipo de propaganda que sai de Busdor, toda publicidade do ônibus tem que passar pela Seturb para ter um crivo, que aí tem lá um regulamento que não pode ter alguns tipos de publicidade. Mas desde que não infrinja aqueles tipos de publicidade ali, normalmente maiores de 18 anos e coisas que causem muito barulho, a gente autoriza. Então é por aí. A gente tem só que fazer a gestão, só que balizar e deixar a iniciativa privada tocar e fazer, buscar da melhor maneira possível. Perfeito. Eu compartilho da mesma visão, Rafael. Eu acho que a gente tem que parar de achar que transporte público tem que se pagar somente por meio da tarifa. Isso é um equívoco, né? Você lembrou muito bem ali a questão do desenvolvimento de imobiliário associado ao transporte público, né? Isso já nos remete aí ao legado que o Dr. Cássio deixou lá em Curitiba, ele Jaime Lerner, com o desenvolvimento orientado pelo transporte, né? Ele mesmo lembrou aqui no chat, né, dizendo que uma das formas importantes de obter receitas acessórias com o uso do solo junto às estações e terminais, e isso de fato é uma evolução importante. Rafael, a última pergunta que eu quero te deixar, e em seguida eu sei dos seus compromissos aí, não quero tomar mais o teu tempo, além daquilo que você já nos concedeu. Eu quero te perguntar em relação aos subsídios. Como é que estão funcionando? Você já mencionou brevemente no início da tua fala a polêmica em torno dos subsídios, né? Então, como é que está a política de subsídios tarifários hoje na Grande Vitória? Então, o subsídio tarifário aqui, ele inicia em 2006, mais ou menos,
salvo engano, aí, depois se alguém buscar a data, mas acho que é 2006, numa lei que instituiu o que a gente chama aqui de Transcol Social. Era um subsídio tarifário, começou com 20 centavos por usuário pagante. Então, a cada usuário pagante, o Estado depois aportava 20 centavos por usuário. E aí, né, lógico, tem 15 anos isso, e foi mudando. E agora a gente, quando aconteceu essa discussão que eu falei ali entre 15 e 18, com o novo contrato de concessão, ela estava muito em cima da questão do subsídio. O contrato de concessão, ele prevê que o pagamento seja feito por quilômetro ao concessionário. E aqui a gente paga por usuário que transporta. Então, essa era a lógica do Transcol antes do contrato de concessão, e com o contrato de concessão ele veio com essa previsão por quilômetro. Quando virou ali os governos, de 14 para 15, isso foi politizado e ficou essa discussão ali por muitos anos. E a questão da discussão por usuário continua valendo. Então, hoje, o pagamento continua sendo pela quantidade de usuário pagante. Nós temos aqui alguns estudos para a questão do pagamento por quilômetro rodado. E eu acho que eu entendo que, havendo uma boa gestão, não importa se por usuário ou por quilômetro, mas cada um deles tem prós e contras. Então, não sei como é que está a ideia de vocês aí, se por quilômetro ou usuário, a forma de pagamento, mas enfim. Então, aqui por usuário, hoje, a nossa tarifa técnica ela é de R$ 5,70, né? E então a gente paga R$ 1,70 por usuário pagante, porque a tarifa usuária é de R$ 4,00. Então, a tarifa técnica, acho que é isso mesmo. Depois, qualquer coisa, Anésio e Rafael, por favor, me ajudem, mas o valor acho que é esse. Então, R$ 1,70 por usuário pagante. Durante o período agora da pandemia, por determinação do governo, os ônibus mantiveram a quantidade de frota, pelo menos nos horários de pico. Então, a gente não teve redução de frota no horário de pico. Então, isso gerou um custo muito elevado para o sistema. Então, esse ano agora de 2021, a gente vai encerrar o ano aí com quase R$200 milhões de subsídio a ser pago, né? Durante o ano. Como compensação por conta da pandemia, né, Rafael? Esse aumento veio como uma compensação. Boa parte dele é como compensação, sim. Então, tivemos que fazer uns recálculos de tarifa, enfim, algumas contas aí no meio do caminho para justificar esse valor todo, mas para fazer esse pagamento agora. Mas é uma medida que, assim, o subsídio é aquela coisa, depois de implementado, você nunca mais vai tirar. Né? E o grande receio de alguns colegas até da empresa, dessa questão de discutir entre usuário e quilometragem, era a ineficiência. Né? Que quando você, pensando assim, se você não tem um controle muito grande, o Estado pode sofrer algum tipo de pode ser burlado, né? As empresas podem burlar a forma ali e calcular a quilometragem muito maior do que aquela efetivamente realizada para receber em cima daquela quilometragem maior, e, enfim. Hoje a gente já tem mecanismo para fazer esse tipo de controle. Né? Você tem GPS, tem vários mecanismos aí que possam fazer isso. A companhia até hoje faz o controle, apesar de a gente ter a bilhetagem, mas a companhia faz o controle de catraca. O selo, como é que diz? Desculpa, falhou aí. As catracas, né, que a gente fala que Sim. De abrir a catraca, fechar a catraca no sentido de selar, lá, de lacrar, né, os lacres. Não. Isso era a palavra que eu queria. Então, o lacramento de catraca é todo acompanhado pela companhia. Então, é tudo na prancheta ali, anotando a catraca, quando que terminou aqui, quando que rodou e tudo isso. Então, assim, hoje a gente já tem mecanismos para fazer isso. E, no final das contas, eu acho que dá a mesma coisa. A gente já fez desenvolvemos algumas questões aqui, mas aí depende muito do nível de controle. Para o operador,
ele acha que fica sempre melhor quando faz pela quilometragem. Né? Mas aqui, pelo que a gente já viu, pelas contas que já foram feitas, a gente acaba avaliando que se a quilometragem estiver bem ajustada à demanda, aí ela acaba ficando 0 a 0. Fora isso, aí sempre vai dar ou para um lado ou para o outro. Grande vantagem da quilometragem é a velocidade do ajuste. Você consegue ajustar muito mais rápido do que ajustar por demanda. Mas, fora isso, é mais ou menos a mesma coisa. E, assim, a nossa política de subsídio em cima, hoje, ela é paga por usuário, né, catracado por usuário pago, essa diferença aí entre a tarifa técnica e a tarifa usuário. Perfeito, muito interessante. Muito interessante essa prática que vocês têm adotado aqui. Aqui a gente está trabalhando sem subsídio, e a ideia é iniciar uma política de benefícios sociais não com um subsídio clássico, né, mas como no mecanismo de compensação. Então, uma política social, uma política para idosos, nesse sentido. Tá? Mas, de novo, estamos avançando na discussão desse modelo e obviamente, vamos refletir a respeito aí do que você está nos dizendo, Rafael. Eu acho que... o professor Werner que está entrando na sala. O professor Werner está escrevendo. A professora Lucilane, aí, da Federal do Espírito Santo, está dizendo que você fez uma brilhante explanação, muito obrigado por compartilhar a experiência, está agradecendo a todos nós. Outras pessoas aí também estão comentando aqui, Rafael. Deixa eu só ver o que o professor Werner está escrevendo. O professor Werner não quer falar em viva voz? Ele pediu, levantou a mãozinha, Rafael. O professor Werner é o fundador do Observatório de Mobilidade Urbana, e eu costumo dizer que é um dos maiores especialistas em mobilidade urbana aqui do nosso estado. Então, é uma pessoa aí que é mais do que gabaritada para discutir sobre esse assunto. Olá, professor Werner. Eu apresento virtualmente o nosso Rafael 3. Pois então, senhores, senhoras, perdão pelo atraso, eu estava num evento da reitoria, na minha condição de representante, um dos representantes do Centro Tecnológico na Câmara de Pós-Graduação, e a UFSC está lançando um Instituto de Estudos Avançados, e hoje era uma presença meio que obrigatória lá, e eu esqueci, Bernardo, de que havia esse conflito de agenda, e, nossa, fiquei muito, muito mal com isso, mas, enfim, eu estou acompanhando aqui desde aproximadamente 3h05 da tarde, então peguei já algumas coisas da fala do Rafael, mas espero que esteja sendo gravada essa reunião para eu poder ver depois. Ou não, Bernardo? Está sendo gravada, ela conseguiu. Excelente, excelente. Então, depois eu assisto. Quero dar boa tarde, então, especialmente ao Rafael. Não sei se o Rafael lembra, mas a gente conversou aqui em Florianópolis, naquela vez lá no centro, né? Legal, Rafael. Bom rever. Obrigado pelo professor. Pode me chamar de Werner, não tem problema, claro. Enfim, eu acompanhei um pouco da sua fala, certamente vou revisar o vídeo, a gravação e tudo, porque a gente sempre aprende muito, e do que eu pude já acompanhar, eu quero já deixar registrado aqui que vamos precisar fazer uma conversa, uma reunião de trabalho, vamos dizer assim, sobre algumas questões, especificamente em relação aos terminais, que a gente está modelando fortemente o nosso sistema baseado em terminais, por algumas questões de geografia, de formato da bacia, de captação, enfim, mas eu acho que isso poderia ser muito bem discutido e validado contigo, né, a experiência que vocês estão tendo aí na Grande Vitória, eu acho que é essencial que a gente venha a conversar, e conto com a sua disponibilidade mais um pouco ainda, para a gente poder fazer essa conversa mais técnica, tá bom? Perfeitamente, quando quiser. Legal, muito obrigado também já Rafael, por ter topado esse bate-papo aí, e parabenizo mais o Bernardo. Eu vejo que muita gente já deu os parabéns para ele, já cumprimentou o Bernardo, cumprimento mais uma vez pela liderança, pela sacação de fazer esse bate-papo aí. Valeu, Bernardo. Isso aí, obrigado. Obrigado, Werner. É isso aí. Então tá, pessoal, eu acho que tivemos aí uma boa reunião, um bom bate-papo. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, né? Como você pôde ver pelo feedback das pessoas e pela quantidade de perguntas, o interesse foi bastante grande. Queremos deixar aqui a porta aberta para que você possa
conversar conosco a qualquer momento. Esperamos também poder consultar você e sua equipe no futuro aí para dirimir dúvidas e aprender com a experiência de vocês, né? E quero te passar para as considerações finais aí, Rafael, porque estamos numa sexta-feira e não quero te amarrar aqui na frente do computador. Bom, é sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Agradeço aí a minha equipe que participou aqui comigo, né, o Anésio, o Rafael e ao Denis, que estão aqui. Né, e obrigado, professor Bernardo, pelo convite e poder participar aqui para a gente discutir isso. Eu acho que, em termos de mobilidade urbana, é fundamental para tudo. Né? A gente tem que pensar, a cidade ela tem que ser feita mesmo, né? Primeiro, a gente tem que pensar como as pessoas vão se deslocar, por que elas vão se deslocar, para que elas vão fazer aquilo, para depois pensar no que criar, né? E eu tenho na verdade, uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que eu gostaria até de esclarecer, quem sabe no nosso próximo bate-papo a gente desenvolve um pouco. Perfeito. Como vocês estão criando agora o sistema de vocês, vocês estão pensando em anéis tarifários? Como é que está o pensamento de tarifação de vocês? Porque aqui a nossa tarifa é única. Apesar de, em alguns momentos, a gente tem distância máxima, assim, não uma linha só, mas em distância máxima a gente consegue percorrer até 100 quilômetros com R$4, né, que é o preço da tarifa usuário. Então, hoje a gente já começa a sofrer a pressão de municípios do entorno da nossa região metropolitana, que não é tão grande, elas são os municípios que estão muito próximos de Vitória, mas os municípios que já estão ali no entorno desses, que já nos pressionam para que o Transcola é só mais 5 quilômetros que o ônibus vai. Ele vai até o limite daquele, mas é só mais 5, é só mais 8. Né? Então, essa é a pressão que a gente já vem começando, e a discussão de uma tarifa de anéis tarifários, ela começa a criar volume, porque a gente precisa fazer alguma coisa, porque geralmente esses 5 ou 8 quilômetros de distância são completamente vazios. Então, a nossa taxa de renovação despenca, né, e você acaba trazendo prejuízo para o sistema. A gente tem linha hoje que roda com prejuízo diário, mas que foi lá por uma necessidade, ela precisou ser criada, mas que ela dá prejuízo no sistema. Então, assim, é certo, fazer a parte social, beleza, mas tomar prejuízo o tempo inteiro não é possível. Não dá. Rafael, boa pergunta. A Daiane aqui já respondeu antes de eu falar. Nós estamos pensando sim em trabalhar com patamares por hora, né? E estamos pensando em 4 patamares tarifários, obviamente de acordo com a distância, né? Quem viaja de municípios que estão mais longe paga mais caro, e viagens mais próximas mais barato, né? Até se a Daiane ou o Werner quiserem acrescentar, fiquem à vontade. Então, boa, Bernardo, me escalei ali, né, no chat para falar um pouquinho. Adiante, assim, a gente tem digamos, o benefício de que o sistema hoje, fragmentado como ele se encontra, com 3 sistemas municipais, né, em São José, Biguaçu e Palhoça, e o sistema intermunicipal, rodam com tarifas todos diferentes. Acho que devemos ter 9 tarifas na região continental, na porção continental da região metropolitana. O sistema municipal de Florianópolis roda com tarifa única. E aqui também a discussão vai e vem e tal, sobre a possibilidade de, mesmo em Florianópolis, retomar uma diferença tarifária. Mas é mais complicado. Eu vejo que Florianópolis vai ainda mais pela questão da ilha, uma certa noção de unidade na ilha, enfim, deve manter a tarifa única. Agora, no continente, a gente tem essa vantagem, né? Já existe uma cultura de tarifas diferenciadas. Bom, dito isso, o quebra-cabeça de propor esses patamares, onde é que estão os limites dos anéis tarifários, também a Daiane até deve ficar meio de cabelo em pé comigo, porque a gente, nas discussões, diz, olha, desculpa, mas aqui é político, aqui é o seguinte, como a gente está dentro de um município, então vai ser a mesma tarifa. Se por uma linha mais longa do que outra, de outro município que cruza a divisa municipal e passa a pagar um segundo patamar. Então, essas questões políticas, enfim, de território, são difíceis da gente ter uma regra clara e 100% consistente, digamos, né? Mas, enfim, vamos trabalhar com isso, com essa ideia. Legal. Entendi, obrigado.
Obrigado. Porque aqui, essa questão, acho que de vocês já terem tarifas diferenciadas nos municípios da porção continental aí já ajuda, realmente, né? As pessoas já estão acostumadas a pagar dessa forma. Porque aqui, esses municípios que eu citei, que eles já nos fazem pressão para ter o Transcol lá, eles são municípios que hoje eles são atendidos pelo nosso sistema rodoviário. E aí, a diferença da tarifa rodoviária para a tarifa do urbano é de 1 para 5, mais ou menos. Então, o usuário, ele tem muita vontade de conseguir entrar no sistema urbano, só que isso vai trazer um prejuízo para o sistema urbano gigantesco. A gente já vive numa situação, agora com pandemia, fora de relação, mas vamos pensar mesmo anteriormente, ele é sempre muito enxuto, não é algo que você tenha muito espaço para ficar fazendo muito benefício ou coisa nesse sentido. Então, essa é uma discussão que é importante. Talvez aí, numa próxima oportunidade, a gente desenvolva mais sobre isso. Assim, eu vou trazer algo novo para a gente discutir. Obrigado, professor Werner. Obrigado, Ayane. Obrigado, Rafael. Então, obrigado aí a todos, em especial ao Rafael, a equipe dele, que tiveram a sensibilidade de falar conosco. Quero agradecer a toda a equipe envolvida, em especial a Rosália e a Ellen, que nos ajudaram a colocar o evento de pé, e a todos que estiveram presentes aí, discutindo, fazendo perguntas e participando aqui com o Rafael. Então, mais uma vez, muito obrigado e boa tarde a todos. Bom final de semana também. Obrigado, boa tarde.